Então, pessoal, começou a gravar. A nossa aula de hoje ela é sobre interface gráfica. Então, a gente vai ver um pouquinho de interface gráfica no Java, tá? Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês, e deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Vocês já conseguem ver minha tela? Ótimo. Então, a primeira coisa aqui que eu trouxe para vocês tá aqui dentro desse link, tá? Tem uma classe aí de interface só para a gente fazer um teste e daqui a pouco a gente vai chegar agora em uma interface muito mais completa, mais complexa, com mais opções que a gente vai estudar aqui com o NetBeans. E aí eu vou explicar a vocês o porquê, tá? Então eu passei aí dentro desse link tem uma classe, vocês podem criar aí um projeto. Vou falar aqui só rapidamente sobre vocês podem criar um projeto no Eclipse ou no celular, interface gráfica, cria um pacote e aí cria a classe interface. Então eu criei uma classe interface e antes de prosseguir eu vou aqui abrir o bloco de notas, tá? Proposital, para que tá. É o meu som que tá baixo, tá baixo para mais alguém aí, pessoal? Alguém me ajuda? Vocês estão conseguindo me ouvir bem ou tá baixo também? Ah, beleza, então. Show de bola. Tá. Então, olha só. Bloco de notas. Todo mundo já viu aí algum bloco de notas alguma vez, não é isso? Já- Desculpa. Perdão. Então já vi o bloco de notas alguma vez e o interessante desse carinha aqui, desse bloco de notas, é a gente observar que aqui ele é feito todo em janela. Eu não sei se vocês conseguem ver, talvez aí não, mas vocês podem abrir para quem tem computador, tá? Então eu tenho uma janela, tenho um quadrado aqui, um retângulo, desculpa. E aqui dentro tem um outro retângulo que está marcadinho aqui. E aí eu tenho o que a gente chama e vai trabalhar dentro do Java. Cada janelinha dessa é um frame ou um painel, tá certo? Tá travado, pessoal? Vê se voltou. Desculpa, pode estar tendo uma variação aqui na internet, mas eu terminei agora do primeiro ano. E tava ok. Vê se já voltou aí. Então, ó, para cada quadrinho desse, eu tenho um um frame aqui dentro. Vou fazer um teste. Então, tá ok aqui. É um frame. Então, eu tenho aqui em cima uma barra de tarefas que tem o título, o nome do meu programa, tem a opção de minimizar, maximizar, fechar. Aqui eu tenho uma caixa de texto que eu posso digitar várias coisas. Eu tenho a opção de salvar o arquivo, que são aqui menus, certo? Então, isso daqui é o que a gente vai trabalhar agora com Java. Como é que a gente faz esses tipos de programa? Então, só para a gente começar. Por exemplo, estou escrevendo alguma coisa aqui, ó. Se eu clicar em fechar, ele aparece o que a gente chama de uma caixa de diálogo. E essa caixa de diálogo tem um título, tem um texto aqui e tem alguns botões com opções. E ainda tem até isso aqui, ó, o foco está em salvar, tá? Então eu posso salvar, não salvar ou cancelar. Para cada botão desse que eu clico, existe uma ação relacionada. Então, por exemplo, se eu fechar aqui e botar não salvar, ele fecha e não salva o meu documento. Então, esse carinha aí de caixinha de diálogo é o primeiro exemplo que eu trago aqui agora para vocês na tela. Então, para cada caixinha daquela que a gente está vendo, o bloco de notas, nós temos o que a gente chama de frame, tá? Então, se eu quero desenhar algo, eu vou fazer por meio dos meus frames, tá? Então, como é uma caixa de diálogo, eu preciso passar o meu título dessa caixinha de diálogo,
preciso passar a minha mensagem e preciso passar qual é o tipo do que eu quero. Então eu quero uma caixinha, por exemplo, ó, de yes, no e cancela. E para cancelar. Então, e aqui eu tenho os botões, os textos dos botões que vão aparecer. Então eu passo aqui dentro de Options. E também posso controlar aqui embaixo qual é o foco que eu quero. Se eu quero salvar, não salvar e cancelar. Então o que eu estou fazendo apenas é tentando ilustrar aquela situação que a gente acabou de vivenciar no nosso bloco de notas. Então, se eu estou lá no bloco de notas, estou escrevendo alguma coisa e vou tentar fechar, ele vai aparecer aquelas opções. Então, eu vou executar aqui o nosso código, tá? E ele vai aparecer, ó. Você está tentando fechar o arquivo sem salvar. O que gostaria de fazer? E já apareceu o foco aqui em salvar. Então, eu posso salvar, não salvar ou cancelar. Semelhante lá. Então, posso clicar em qualquer um aqui, não vai fazer nada, porque eu não estou fazendo. Eu só estou utilizando o meu JOption Pane e a opção Show Option Dialog, que gera essa caixinha de diálogo, para poder gerar esse alerta na tela, tá certo? Então, aqui, só antes, desculpa, eu acabei pulando, deixa eu só avisar vocês o seguinte. Aqui nessa parte de interface e de escrever, e eu estou falando assim, vocês devem estar se perguntando, mas professor, não sei nem que classe é essa. A gente vai utilizar, a gente estudou herança, estudou tudo isso agora anteriormente, porque a gente passa a usar a partir de agora. Então, eu tenho coisas que vão estar herdando de algum elemento gráfico dentro da tela, e aí a gente já tem todas essas funções, esses métodos, tudo implementado, então a gente só vai usar. É meio o seguinte, a gente já tem a roda toda pronta e ela está girando super de boa. A gente não vai reinventar a roda, a gente só vai precisar usar. Então a gente não precisa, digamos assim, ter o conhecimento de ter que escrever todo esse código. Nós vamos usar esse código e daqui a pouco eu vou chegar no NetBeans e aí vocês vão passar a entender melhor como é que a gente vai usar isso daí, tá certo? Até porque senão complica muito. Rapidinho, pessoal. Deus lhe abençoe. Te amo, papai. Pronto. Então, voltando, olha só, como eu tenho 3 botões, eu estou definindo o seguinte, ó. A opção que eu escolher desse botão atribua a variável n. Então, eu vou só imprimir aqui rapidinho. Vou rodar aqui meu código, ó. Oh, desculpa. Vou botar aqui meu código. Então, vou imprimir meu n. Olha só. Se eu apertar aqui na primeira opção, ó, meu n é 0. Se eu apertar aqui na segunda opção, meu n é 1. Se eu apertar na terceira opção, cancelar, meu n é 2. Então, a partir desse n, por exemplo, eu consigo definir ações que são esperadas para cada botão. Então, se o meu n é 0, eu quero a ação, por exemplo, de salvar o arquivo. Então, eu posso, por exemplo, receber valores dentro dessas caixinhas de diálogo, tá? Então, eu posso usar aqui ó, o Show Input Dialog, que recebe um valor semelhante ao nosso scan que a gente estava utilizando antes, tá certo? Então, aqui eu estou recebendo um valor e estou pedindo para o cara, como é para salvar o arquivo, ele digita esse nome do arquivo. Depois disso, eu imprimo uma mensagem dizendo que o arquivo foi salvo com o nome do arquivo e passo aqui qual ícone que eu quero exibir. Vou executar só para mostrar a vocês. Então, ó, salvar, aí digito o nome do arquivo. Eu vou salvar o arquivo como teste.txt. Quando eu der OK, ó, apareceu o ícone aqui de Information Message, ou seja, de informação. Aqui o meu título que eu coloquei e ó, arquivo salvo teste.txt. Ok. Então eu posso botar a ação de não salvar, de cancelar e assim por diante. Então, só com essa parte, por exemplo, de diálogo, caixinha de diálogo, dá para a gente já fazer muita coisa. Tem muito código em relação a isso, tá? Sendo que aqui no Eclipse, tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter que escrever. A gente vai ter que conhecer as classes para poder implementar. E isso daí, dentro da nossa situação, é reinventar a roda.
Então a gente não está buscando isso daí, a gente está buscando aproveitar esse momento para que a gente possa ter esse conhecimento sobre interface gráfica, mas que a gente não precise conhecer todas essas classes, o que herda de que, o que é que tem, quais são os métodos que cada classe tem, quais são as opções. Então, um show option dialog pode passar só um aviso, não preciso passar tudo isso daqui porque ele tem um construtor lá diferente e assim por diante, tá certo? Então, a gente não vai precisar conhecer tudo, tá? Então, isso daqui é a primeira parte, então tá dentro do Eclipse e aí eu coloquei aqui no site para que vocês possam pegar e que vocês possam testar, tá? Um detalhe importante, tudo que a gente está utilizando desta biblioteca, Javax Swing. É uma biblioteca que já vem por padrão dentro do Java. Então, a gente não está utilizando bibliotecas externas. Então, a gente não precisa baixar nada, a gente não precisa fazer nada, porque essa biblioteca já tem dentro do Java, então todo o aplicativo que a gente fizer aqui, ele vai ser retrocompatível com as aplicações Java ou os sistemas operacionais e tudo mais, incluindo até mesmo o celular, tá certo? Então, tudo que tiver a máquina Java vai funcionar. Beleza, professor. Então, isso daqui foi só para vocês terem uma noção, para vocês poderem brincar. Um detalhe aqui, ó, se vocês querem receber todos esses valores que vocês digitam dentro de uma caixinha de diálogo, eles vêm como valores textuais. Então, se vocês querem converter ele para inteiro, tem que utilizar aquele cache de int espaço int, ou de double e assim por diante, tá certo? Então, vocês precisam sempre usar os valores porque converter, fazer esse cache dos valores porque ele sempre vem como os valores textuais. Então, agora, tá? A gente vai passar a utilizar o NetBeans para a parte gráfica. O que acontece? A gente vai usar o NetBeans por conta disso, ó, pessoal. Eu já fiz aqui um programinha, tá? Para mostrar a vocês, mas eu vou criar um novo projeto. Vou criar aqui um novo projeto Java Application no NetBeans e vou chamar de interface aula. E vou dar um finish aqui. Então, desculpa. Então, aqui está o meu projeto. Vou criar um package. Eu vou chamar esse package de view. Tá? E aqui dentro de view eu vou criar. Enquanto aqui no Eclipse, para criar e fazer tudo, a gente precisa sempre escrever. Aqui eu posso definir já direto, tá certo? Então vou criar um meu JFrame form aqui, vou chamar ele de teste, porque é só para poder mostrar a vocês aqui. Então, ó, quando eu crio, ele vai me gerar já essa telinha, tá certo? E essa telinha está vinculada ou já relacionada ao. Opa, deixa eu só ver aqui. Tá. Já está vinculada a todo um código que o NetBeans vai gerar para a gente. Então ele já gerou um main aqui dentro, tá? Já gerou um construtor e tudo mais. Então eu tenho aqui no NetBeans uma tag source e tem uma tag design. A minha tag aqui, design, a minha aba design, permite que ó, eu pegue qualquer elemento desse que a gente pode trabalhar como com interface gráfica aqui e eu jogue diretamente para a minha tela e depois ele vai gerar esses códigos para mim. Esses códigos, tudo que ele gera aqui é totalmente compatível com o Eclipse. Então, quando eu gerar um código aqui, por exemplo, eu posso até copiar esse código, jogar aqui e ele vai funcionar. Como eu disse, todos estão utilizando esta mesma biblioteca. Então, não vai ter problema. Porém, a questão do NetBeans é que ele dá essa facilidade. Então, ó, eu vou gerar aqui, vou rodar agora meu código, não tem nada, e ele só gerou aqui, ó, uma caixinha já com a opção de minimizar, maximizar e de fechar. Mas não gerou nada. Então eu posso simplesmente vir aqui, ó,
propriedades dentro do botão direito e definir um título para essa minha caixinha, que é aquele título lá que a gente viu, por exemplo, do bloco de notas. Então vamos supor que eu estou fazendo um bloco de notas. Aí vou dar meu close aqui. Quando eu executar o meu código, Shift F6, tá? Eu já tenho, ó, um nomezinho aqui do bloco de notas aqui em cima, tá certo? Então eu posso vir aqui, vamos supor, e definir que eu vou ter um menu. Então, se eu quero definir que eu vou ter um menu, eu posso simplesmente pegar o elemento e arrastar aqui para a tela para que eu possa ter um menu. Então, vou dar Shift F6 e ó, ele vai executar e eu agora já tenho um menu dentro da minha tela, dentro do meu programa, tá? Então, se eu quero pôr uma mensagenzinha aqui dentro, eu posso, deixa eu só ver se não chegou mais permissão, não. Tem um barulhinho. Pronto. Se eu quero colocar uma mensagenzinha aqui dentro, eu posso vir aqui, ó, pegar um label e pôr uma mensagem aqui dentro, ó. Então, veio aqui, edit texto. Bem-vindo ao nosso programa de teste. Então, vou executar Shift F6 e ele vai gerar já a mensagem aqui, bem-vindo ao nosso programa de teste. Tudo isso daqui, se eu estivesse fazendo aqui no Eclipse, eu ia ter que digitar todo esse código aqui, pessoal. É o código que está sendo utilizado, tá certo, para gerar esses elementos. Então, eu ia ter que conhecer algumas classes, algumas coisinhas aqui a mais, tá certo? Para poder gerar. Então, olha, para poder colocar o título lá do bloco de notas, eu preciso saber que eu tenho o método setTitle. E aí passar qual é, tá certo? Então, para poder colocar aquele texto e definir a posição, eu precisaria adicionar o texto e depois vir aqui e tratar qual é essa posição do JLabel lá. Então, eu preciso definir em termos de X e de Y qual é o valor dele. Então, se a gente estivesse fazendo isso tudo diretamente no código, a gente precisaria conhecer mais coisas e aí complicaria. Então, quando a gente fala de interface gráfica, a gente fala da IDE do NetBeans, porque ele vai permitir que a gente, por exemplo, ao invés de estar trabalhando com XY, chegue aqui e defina que o meu texto vai ocupar esse espaço aqui na tela, e aí ó, eu posso pôr aqui e ele já vai estar sempre, digamos assim, ajustando o código lá diretamente. Então posso vir aqui, ó, definir qual o tamanho da minha fonte, qual a fonte que eu quero usar e por aí vai. Então, tipo, ó, eu consigo ter muito mais opções do que se eu tivesse trabalhando dentro do Eclipse, porque à medida que eu mudo aqui, ó, eu vou mudar, por exemplo, o nome da variável, que estava JLabel. Eu vou botar aqui, ó, texto, apresentação. Então, mudei aqui o nome da variável, se eu vier em source, ó, já foi atualizado, então eu já tenho as posições novas que foram atualizadas e tudo mais, certo? Então, por isso que a gente passa a utilizar o NetBeans para poder falar sobre interface gráfica. Então, se eu quero, eu vou apagar aqui porque eu estou trabalhando como se fosse o bloco de notas. Então, eu posso vir aqui, definir uma testiária que é a parte onde você vai escrever as coisas. Então, tá aqui como se fosse meu bloco de notas, ó, Shift F6. Ele está processando, ó. Opa, bloco de notas que estamos fazendo na aula. Tá vendo? Então aqui eu posso, então posso fazer aqui bastante coisa. Então aqui, ó,
File e Edit. Tá sem nada ainda, certo? Porque eu não coloquei, mas eu vou fechar aqui e eu posso vir aqui dentro, ó, tô aqui dentro do menu, ele tá sem item, mas eu vou pôr aqui, ó, um menu item e simplesmente chego aqui e vou dizer, ó, que esse aqui é salvar como e eu vou adicionar um outro menu item que esse daqui vai ser fechar, por exemplo. Tá? E aí adicionei, só para a gente ver se está ok, Shift F6, ele vai listar aqui, ó, salvar como, fechar. Então, eu posso vir agora para cada um desses botões e atrelar o que eu quero de ação. Então, se eu quero aqui o salvar como, uma ação lá específica, primeiro eu vou pôr o nome dele aqui, ó, botão salvar. Então, eu venho aqui, ó, em eventos, defino o que eu quero de eventos porque ele já tem tudo, tá? Mas eu quero uma action, toda vez o action e o action performance que está relacionado ao clique do botão. Então, quando eu for lá e clicar no botão, o que é que eu vou fazer? Então, eu venho aqui, ó, e aí eu posso trabalhar com o meu código, escrever, programar, fazer o que eu quero de ação, tá certo? Mas toda a parte visual ele já vai me trazer e aí vai me trazer com toda essa parte, digamos assim, de facilidade de arrastar elementos e ir montando o que eu quero dentro do meu sistema. E aí a parte de programação não é abandonada, porque você vai ter que definir o que é que cada coisa vai fazer. Então, se eu estou aqui num botão salvar, o que eu quero agora é fazer aquilo que a gente estava fazendo. Então, receber um nome do que é que vai salvar, e aí depois que receber o nome, ele salvar esse coisa ou mostrar alguma coisa na tela. Então, aí eu passo a trabalhar com a parte de arquivos mesmo. Então, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, e pegar o que está sendo. Vou mudar aqui só o nome, ó. Eu vou botar texto digitado. Então, eu vou pegar agora o que está vindo dentro desse texto digitado, ó. Posso texto digitado, get text. Tá? Então, vou dar aqui só o system out print ln. Vou pegar o que está sendo digitado e vou exibir, só um exemplo. Mas aí vocês poderiam pegar o que está sendo digitado e joga dentro de um arquivo TXT criado, como a gente já tinha feito lá atrás, tá certo? A gente pode manipular o arquivo. Então, ó, vou pegar aqui um texto qualquer e aí de repente eu venho aqui em salvar como, ó, tá aqui o meu texto, ó, porque eu só dei um get text e o system out print. Então tá aqui o meu texto, eu simplesmente crio aqui dentro lá o meu arquivo, posso criar um manipulador de arquivo TXT, depois que eu criar, setar o texto, que é o que está sendo digitado, e salvar com o nome que o cara colocar. E aí eu posso criar e ir criando várias telas e essas telas fazendo esses tipos de ação. Isso daqui só para poder ilustrar. Uma outra coisa que eu já separei aqui, que foi o que eu fiz antes, e aí eu posso até passar o código para vocês, mas não vai precisar, foi já colocando algumas ações nesses botões, tá certo? Então eu fiz o seguinte, ó, eu fiz um programinha de login, tá? De login e senha. Então, deixa eu só pôr aqui, cadê a imagenzinha aqui que eu não coloquei. Então, ó, se eu quero colocar uma imagem aqui dentro, eu arrasto um label, porque tudo aqui dentro é label, tá? Mas aí eu venho em propriedades e defino que ela é, na verdade, um ícone aqui, ó. E aí eu defino o ícone, eu criei aqui um pacote antes, só mostrar pra vocês, eu criei um pacote imagens, e aí dentro desse pacote imagens eu simplesmente cliquei na imagem e arrastei para aqui para dentro, tá? E ele já veio para cá. Então eu vou criar esse label, vou fazer de novo, ó. Então vou arrastar o label para cá e aí venho em propriedades.
defino que o meu label é um ícone, ó. Aí eu defino onde está meu ícone, ó, imagens, ETAVAS. Tá aqui a imagem. Dou um OK. Não quero texto, então posso apagar aqui e fechar. E tá aqui a minha imagem. Certo? Então, deixa eu só definir esse tamanho aqui. 2 cliques, você define esses espaçamentos para poder organizar onde você quer. Tá certo? Então, eu vou deixar aqui com 140. Ele não estava totalmente no meio, tá mais ou menos no meio, 130. Então, são áreas, ó, e aí você define o que é que você quer para poder gerar. Então, Shift F6, ele vai gerar a minha telazinha de login dentro do sistema. Perceba que eu tenho um texto, tenho um campo para poder digitar alguma coisa, tanto de login quanto de senha, em um botão. Então, como é que eu fiz, como é que eu gerei essa tela aqui? Ó? Isso daqui é um label, arrasto para cá o label. Esse daqui é um text field, é um campo para ser digitado alguma coisa, é um campo de formulário. Então basta também vocês virem para cá, ó, pego aqui ó, text field e arrasto para cá. Coloquei, toda vez que eu coloco uma text field dentro da área, vou soltar essa daqui só para vocês verem. Coloquei o meu text field, ele já aparece esse texto, tá? E o que eu preciso fazer é o seguinte, ó. Primeiro, edito o texto, apago, tá? Segundo, eu defino o tamanho do meu text field, ó, para onde eu vou, para onde eu quero. Ele sempre traz essas linhas aqui para poder você organizar, colocar do mesmo tamanho, essas coisas do tipo. Defino aqui o tamanho do meu text field. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui nele e mudo o nome da variável. Por quê? Porque ele vai gerar sempre aqui automático e eu preciso desse nome, dessa variável, para que eu possa trabalhar com ela dentro do meu programa, quando eu for escrever lá. Então, defino aqui texto login, por exemplo. E aí eu consigo trabalhar com ela aqui dentro do meu source. Porque agora eu vou ter aqui ó, o texto login e posso trabalhar com ela em qualquer canto. Pronto, só fiz isso, tá certo? E aí fiz a mesma coisa para o meu botão de senha. Então, deixa eu só ajeitar aqui que ficou bem espaçada. Fiz a mesma coisa para o meu texto de senha. A diferença de senha é que aqui a gente tem um password aqui, ó, password field. Então, se eu quero que não mostre a minha senha, eu venho aqui e coloco esse password field. Então, essa foi a minha primeira telinha. Eu fiz uma segunda tela primeiro. Então, a segunda tela, eu fiz o seguinte, ó. Vamos supor que o cara está aqui no login, digitou os dados corretos, ele veio para cá, logado, e vai dizer, parabéns, você fez login com sucesso no nosso sistema. E aí ele vai ter as opções aqui do menu, como a gente tinha feito lá, tá? E tem uma opção aqui de um botão sair. Então, qual é a ideia? A ideia é, primeiro, eu tento fazer login. Se eu não conseguir fazer login, se eu não digitar os dados certos, eu mostro uma mensagem dizendo que os dados estão incorretos. Se eu conseguir fazer login, eu saio dessa tela e venho para essa outra tela aqui, tá certo? Então, essas telas eu estou criando aqui como você criou primeiro como JFrame Form, tá? E aí depois você sai criando os outros ou como um panel, tanto faz. Então, eu vim aqui e criei. Para que eu pudesse ter esse tipo de ação, eu preciso trabalhar com esse botão login. Por quê? Porque o cara vai digitar o login a senha e vai apertar aqui, efetuar login. Então, vou botar aqui o nome efetuar login, que eu só pus login. Então, eu preciso trabalhar com esse cara. Então, para trabalhar com esse tipo de ação, foi como eu disse a vocês, eventos, action performance. Aí ele vai abrir o código aqui, e aí aqui é o código que a gente trabalha. Então, eu fiz uma coisa muito simples, pessoal. Eu fiz o seguinte, ó. Eu defini que
para ele acessar o sistema, ele precisa digitar o login admin e a senha 123. Então eu só verifico, ó, o meu nome do meu campo que eu dei aqui foi login. Então eu verifico se o nome do campo login getText pega o valor que foi digitado é igual a admin e o getText lá da senha pega o valor que foi digitado é igual a 123. Se for, aí a gente vem para cá para esse tipo de para essa função aqui, que é o setVisible. SetVisible, na verdade, ele define o que é que a gente quer colocar na tela como visível. Então, para a gente colocar alguma coisa na tela como visível, eu preciso instanciar a classe que eu quero e dizer que agora ela vai ficar como true. Então, para instanciar essa classe, eu posso criar um objeto aqui fora, tá certo? Posso criar o objeto do logado aqui, como a gente já fazia, certo? Então, a gente não cria um objeto assim, então eu posso dizer aqui que LG set visible igual a true. Então, ele vai vir agora aqui, vai instanciar essa classe de logado, tá? Que ela é uma classe no final e dizer que agora é ela que vai mostrar na tela. E aí eu posso fazer como o próprio código dele aqui, quando você for olhar, ó, ele já gera assim direto, é por isso que eu fiz daquela forma. Então, pode ser assim tranquilo. E o dispose faz com que a tela atual, posso usar se quiser o diz aqui, mas para ele não tem diferença, a tela atual seja fechada. Então aqui é o que eu quero abrir e aqui é o que eu quero fechar. Então, se ele digitar os dados corretos, eu vou abrir essa tela de logado e vou fechar a tela de login. É isso. E se ele digitar os dados incorretos, eu chamo o Show Message Dialog para ser aquela caixinha de alerta que a gente até trabalhou com ela agora há pouco no Eclipse aqui. Só que com alguns outros parâmetros, algumas outras coisas, mas aqui eu estou fazendo de uma forma bem simples. Show Message Dialog, que ele vai mostrar lá um aviso na tela dizendo que os dados incorretos, por favor, informe novamente. Então, essa primeira parte vou executar aqui o nosso programa para que a gente possa só testar. Então, Shift F6, ele permite, gera aqui a telinha, pus o set title, me esqueci de falar, dentro das propriedades aqui. Então, você vem aqui ó, no title e põe o nome. E o segundo detalhe que eu esqueci de falar também, é que toda vez que eu rodo aqui agora, eu coloquei para que essa caixinha, o meu programinha, ele abra aqui, ó, centralizado na tela. Possa ser que aconteça com vocês, tá? Então, ó, tem uma propriedade aqui, tem várias propriedades na verdade, mas tem uma propriedade aqui, ó, que ele diz o seguinte, ó, Generator Center. Então, para ele gerar essa minha tela no centro. Se eu desmarcar isso aqui, quando eu der Shift F6 para rodar meu código, ele vai abrir aqui no canto esquerdo. Então vai sempre abrir aqui. Aí se, poxa, fica estranho. Então se você quer abrir também, porque vocês podem perguntar depois, por que a minha está abrindo no centro e a de vocês quando for testar não. Então vai lá em propriedades e marca a opçãozinha para abrir no centro. Então vamos lá. Login, senha. Quando eu clicar em efetuar login, ele vai abrir meu Action Performance e vai fazer aquele if lá de verificação aqui, ó. Então ele vai vir aqui. Quando eu apertar aqui em efetuar login, que é esse botão, ó, btn login, ele vai verificar. É igual a admin em 1, 2, 3. Se for, ele vai mudar de tela. Se não for, ele vai dizer que os dados estão incorretos. No caso, não informei os dados corretos, vou tentar efetuar login, ó. Dados incorretos, por favor, informar novamente. Então, agora eu vou informar admin e 1, 2, 3, 4. Dados incorretos também. É 1, 2, 3. Agora, show de bola. Ele entrou aqui dentro desse if. Abriu essa minha janela, mas é tão rápido que a gente não consegue ver essa ação. Abriu a minha janela e fechou a atual, que era de login.
Então tá aqui, eu não pus ações aqui dentro, só criei só para vocês verem e pus ações só dentro do sair. Então vou vir aqui, ó, no meu sair e de novo, venho aqui em Events, Action Perform. Então dentro do meu sair, o que é que eu fiz? Eu botei uma nova caixinha, agora é a mesma função Show Message Dialog, sendo que eu peguei agora e trabalhei com mais dois parâmetros dela. Um é o parâmetro do título da minha caixinha e o outro é o parâmetro que vai ilustrar qual o ícone que é mostrado. Na minha caixinha aqui principal, toda vez quando vocês não informam, Shift F6. Quando vocês não informam, ó, se eu digitar os dados incorretos, aparece esse izinho aqui de informação. Mas quando eu informo, quando eu modifico, e eu modifiquei aqui para esse erro message, ó, se eu clicar em sair, ele vai aparecer essa exclamação dizendo que eu fiz logoff no sistema, até mais, ok, ó, ele fechou tudo, tá certo? Então, esse foi o programinha que eu tinha feito aqui para poder ilustrar, para poder mostrar a vocês. E é claro que a gente pode trabalhar com muita coisa. Então, existem muita coisa aqui dentro da própria paleta aqui dos componentes do swing dentro dessa biblioteca que permite a gente trabalhar e fazer inúmeras coisas, navegar entre várias telas, colocar as ações aqui, programar vários métodos. A gente pode pegar, por exemplo, aquele nosso exemplo de conta bancária que a gente já fez e trazer para cá. Então, quando eu quero cadastrar um cara, eu posso pôr agora os campos aqui que eu vou cadastrar. E aí eu cadastro e salvo esses dados. E aí eu posso salvar em um TXT, por exemplo, tá? Para sempre estar lá aqueles dados. E assim por diante. Então, isso abre bastante a janela de possibilidade que a gente tem. Então, é bem legal a gente trabalhar com essa interface gráfica e tudo mais. Inclusive, Gilson até lançou uma necessidade, um desafio, se alguns de vocês depois quiserem pegar, que é um sistema bem simples, um sistema de contador, que ele estava querendo que a gente tivesse uma telinha aqui que a pessoa digitasse quando chegasse lá na escola se vai almoçar sim ou não. E aí sim vai aumentando aqui o contador, não vai aumentando aqui o contador, e isso fosse sendo salvo assim diariamente só. Então, terminou o dia, ou quando eu fechar, salvem o TXT daquele dia, quantos sim, quanto não. Então, deixa aí já o desafio lançado para se alguns quiserem pegar. E a gente já transforma isso daí dentro de um projetinho para depois trabalhar melhor. Só uma forma também de praticar. Tá certo? É isso, pessoal, o que eu trouxe assim para a gente conversar hoje, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, estão com alguma necessidade, vocês agora têm um momento para perguntar, fiquem aí à vontade. Qualquer coisa é só falar. Essa biblioteca Java Swing é para o quê? A biblioteca Java Swing, William, é para gerar essa interface gráfica. Todos esses componentes que a gente está usando, esses componentes que tem aqui dentro dessa paleta, são todos dessa biblioteca, tá certo? Então é uma biblioteca padrão que já vem do Java e aí a gente não precisa estar utilizando bibliotecas externas. Arthur, nós vamos ver como integrar esse programa com o banco de dados. Eu não sei se a gente vai chegar à parte de conectividade do Java, Arthur, mas a priori eu acredito que talvez dê para a gente chegar aí na metade para o fim de dezembro. Então, se a gente chegar em conectividade com Java, a gente pode sim integrar todo o programa aqui com banco de dados. Não só por conta da interface gráfica, mas a gente pode pegar, por exemplo, aquele exemplo lá do sistema bancário que vocês fizeram e salvar todos os dados já direto no banco também.
tá certo? Então a gente vai, acredito, mais na frente trabalhar com conectividade Java, para conseguir chegar. Eu acredito que sim, porque a gente tem a questão de ir aí também até 15 de janeiro, não sei como tá, mas isso dando certo, aí a gente consegue chegar. Aí fica bem legal, aumenta mais ainda o leque de possibilidades, porque vocês podem fazer programas desktop, tá? Todo um detalhe importante, todos esses programas aqui, quando a gente faz, a gente pode gerar um jar, que é um programa Java executável, e aí a gente passa esse jar para outras pessoas, e se ele tiver o Java instalado, a máquina Java instalado, ele ele consegue executar e tudo mais, tudo tranquilo. Aí, por exemplo, se a gente integra com o banco, então a gente instala o banco de dados que a gente vai utilizar, as tabelas, essas coisas tudinho, e aí a gente consegue trabalhar. Show. Então, vocês podem instalar o NetBeans aí e a gente trabalhar um pouquinho com essa interface também. Tá certo? Alguém ficou mais com alguma outra dúvida? Alguma indagação, algum questionamento? A questão de compatibilidade, ó, pessoal. Eu tô aqui com o meu Eclipse, interface gráfica, eu vou criar aqui um outro pacote, new package imagens. Posso vir aqui, ó, a imagem ZTAVS, arrasto ela para cá para dentro, ó, copia. Então tá aqui. E aqui dentro de View, ó, eu criei uma classe login e uma classe logado, certo? Então vou criar aqui, ó, uma classe login e vou criar uma classe logado. Então, ó, vou vir em login, vou pegar o código aqui de login, ó, jogar aqui o código de login e vou pegar o código de logado agora. Source. Uhum. E o package que é view. Deixa eu vir aqui em cima. View. Pronto. Então, ó, o mesmo código que tá lá, ó, vou executar aqui agora. E vou executar o meu código login, ó. E vou testar, ó, admin 123, efetuar login. Então, ó, parabéns, você fez login. Tal, vou sair, ó, você fez logoff até mais. Vou testar um login diferente, ó, login e senha. Efetuar login, ó, dados incorretos, por favor informar novamente. Então é exatamente o mesmo código que eu estava usando aqui no NetBeans. Tá? Então, o NetBeans ele vai nos ajudar justamente nisso, para que a gente não precise estar tendo que escrever e conhecer todos os componentes. Uma vez que a gente pode pegar, simplesmente arrastar e trabalhar. Pegar o botão direito ali, ó, setar o title, pegar, criar os nossos labels lá de texto, definir as nossas ações diretamente, ó, do Action Performance de cada botão. Então, tipo, é a mesma coisa porque eles estão utilizando a mesma biblioteca, Javax Swing. Então, a gente tem essa compatibilidade. O Extend, Danilo, é o que a gente estava trabalhando até agora, que é a parte de herança. Quando eu digo aqui que login extend Javax Swing JFrame, é que login herda de JFrame, tá certo? Então ele herda todos os métodos, herda todas as características que essa classe aqui ela tem. Então, se a gente vai trabalhar com Eclipse,
a gente vai precisar conhecer aí é tudo que o JFrame tem para a gente poder usar. Mas se a gente trabalha com isso com o NetBeans, a gente consegue trabalhar com o design. Depois que a gente cria a classe aqui já direto do JFrame, eu já consigo trabalhar aqui com a opção de design e trabalhar com a nossa paleta e arrastar e montar os nossos sistemas. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Se não, eu dou a aula hoje por encerrada. Agradeço aí a participação de todos vocês. A gente vai pegar aí essa parte de interface para fazer algumas brincadeirinhas, algumas coisinhas aí, alguns do que a gente já tinha feito de código, mas aí a gente vai tratar para essa parte de interface também. E a gente vai conversando e fazendo isso daí juntos, tá certo? Eu peço que antes de vocês saírem, vocês coloquem o nome de vocês aqui no chat e a turma, tá certo? E aí podem ficar à vontade. Agradeço muito aí a participação de todos vocês, tá certo? Boa noite aí para todo mundo. Um abraço forte. Espero que tenham gostado também, né? Valeu, Jéssica. Boa noite, Milena. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, Mari. Tchau, Vanessa.